Quantas pessoas tem aqui? 23, né? Que está participando. Eles acham que você está mexendo ali, tá dando a aula já sem voz. Eu tô só avisando, já vai começar, não? Você acha que tá rolando já a aula, não é? Posso começar? Senhores, boa noite. Todo mundo bem? Foi o feriadão aí, espero que tenha aproveitado bastante. Todo mundo tenha comido bastante ovo de Páscoa, bastante chocolate, né? Bom, antes de qualquer coisa, vamos começar com os nossos bons e velhos avisos, né? Aquela história que eu sempre falo toda aula. Combinado nunca sai caro, né? Tá bom? E depois dos avisos, a gente parte para a questão da revisão da prova, né? Eu espero que os senhores tenham as dúvidas, tá? Eu vou fazer aqui uma aula direcionada para a prova e espero ter dúvidas, tá bom? Para poder a gente... Tá baixo? Tem alguém falou que tá baixo. Deixa eu tentar melhorar aqui o áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Melhorou mais aí? Estão todos ouvindo? Ok? Pronto, beleza. Então vamos continuar aqui. Eu vou iniciar nossos avisos, depois a gente vai para a nossa revisão para a P1, tá? Eu espero que todos tenham dúvidas. Hoje é dia de tirar dúvidas, tá? Eu vou fazer a revisão direcionada, mas aí também depende da dúvida dos senhores para ajudar, tá bom? Então vamos lá. Começando com relação aos nossos avisos, tá? Nossa prova está marcada para a próxima semana, né? Segunda-feira que vem. No mesmo horário da aula, tá? Das 19 até as 21 horas e 45 minutos. Será uma prova online, como todos sabem, né? 10 questões de múltipla escolha, tá? E o conteúdo será exatamente todo aquele que a gente estudou durante o momento de constituição da nossa empresa, né? Todo mundo constituiu sua empresa, todo mundo fez aquele processo, junta comercial, Receita Federal, Cefaz, Secretaria de Finanças, Alvará, certo? E chegou a hora de a gente testar esses conhecimentos, tá? Lá na plataforma do aluno, no AVA, tem lá 2 slides, né? Conjuntozinho de slides sobre esses processos, tá? Seria a aula 1 e aula complementar, tá bom? Dei uma lida nesse material, tá? Para ajudar também na questão da resposta, certo? Na hora de realizar a prova, tá? Já está pronto, já está elaborado, tá bom? Eu só tenho que enviar para o Léo, certo? E ele dá o aceite disso, certo? E no mais, não tem muito que se pensar, não, né? Essa disciplina, na minha opinião, ela está bastante avançada no sentido de conteúdo e no sentido de motivação. Eu acho que vocês estão realmente seguindo o cronograma rigorosamente, tá? Não tem ninguém atrasado. Se me falha a memória, tinha um aluno, mas com aquela segunda chance que a gente deu e que todo mundo, no final, acabou concordando, mesmo daqueles que ficaram retardatários, tiveram uma pontuação menor, mas acabaram conseguindo executar o trabalho, né? E aí ficou praticamente todo mundo dentro do que se esperava, tá? Então, eu fico satisfeito, fico feliz de ver realmente o empenho da turma. Hoje eu não vou falar de AP2, tá? Não vou falar de lançamento, não vou falar nada disso, até para não sobrecarregar vocês, tá bom? Então, perguntas referente a AP2, que é essa parte do trabalho que a gente está fazendo agora, fica para ou depois da prova, ou então vocês colocam lá no AVA que eu respondo com calma. Eu acho que o momento agora é de focar, né, na P1, focar em tirar uma boa nota, tá? E agregar o conhecimento, né? Aprender e agregar de fato, tá bom? Tinha um outro aviso também que eu queria dar para vocês, que é com relação à plataforma. Eu peço novamente, entrem lá, realize a leitura do material que está disponível, aulas 1, 2, 3 e 4, tá? Aquele material
é todo voltado a P1, tá bom? Respondam o desafio, é uma coisa bem simples. Respondam os exercícios. Eu tenho como acompanhar isso de perto e já pude visualizar os alunos que já realizaram toda essa etapa. E eu vou criar um critério de bonificação para isso, tá? Claro, provavelmente essa bonificação ela será variável, tipo, o aluno poderá utilizar ela na primeira, na segunda, certo? AP. E aí depende da necessidade de cada um, tá? Eu estou analisando isso, tá bom? Vou depender muito do desempenho de vocês na prova. Então, é que eu preciso que vocês entrem lá, criem essa gordura. Teve alguns alunos que já fizeram isso. Alguns alunos já entraram lá, já seguiram, já conseguiram responder a aula 1 por completo. E aí, mais na frente, responde a aula 2, aula 3, aula 4. Também não precisa se desesperar, não, tá? Vai fazer com calma. Tá bom? Só estou pedindo para que vocês entrem. Aqueles que já entraram, já entrou, já fez a aula 1 por completo, parabéns. À medida que o tempo for surgindo, vai para a aula 2 e assim sucessivamente. Para aqueles que só entraram e olharam, teve alguns que só entrou, olhou, não fez nada, sugiro que volte, dê uma navegada novamente e responda, né? Os quesitos lá. E para aqueles que não entraram ainda, não tiveram curiosidade nenhuma, vão até lá, dá uma pesquisada. O material é um material bem dinâmico. Tenho certeza que quem já fez, porque eu não vou citar o nome, mas eu já vi lá quem já fez, viu que lá não tem nada demais, nada fora daquilo que a gente estudou. Tive todo o cuidado de escolher os livros, certo? Dentro daquilo que a gente realmente conversou em sala de aula, tá bom? A ideia é essa, tá? Eu acredito que, no mais, seja isso, né? Então, a gente vai começar a nossa aula a partir de agora, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu quero realizar algum comentário antes de a gente começar, ou tá tudo tranquilo aí? A hora é essa. Então, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo também escutando o áudio tranquilamente, vamos lá. Bom, gente, vamos começar, como se diz no matuto, né, pelo começo, tá? A gente estudou na P1 a questão da constituição de empresa, né? A gente sabe que o primeiro passo é o contrato social, tá? O contrato social, esse é o primeiro passo. E logo de cara, uma das coisas que a gente tem que definir seria a questão do nome empresarial ou razão social. São sinônimos, tá? Se alguém chegar para você e falar em nome empresarial ou se chegar e falar em razão social, você já tem que ter na sua mente que é a mesma coisa, tá? Se trata do mesmo assunto, tá? Então, se por acaso, lá na prova, você questionado alguma coisa relacionada a nome empresarial, vocês têm que ter em mente aquilo, certo? Que a gente conversou em sala de aula, tá? Que seria a composição desse nome. Quando eu coloquei para vocês que o nome teria que ter a primeira letra de cada sócio e etc., era para, didaticamente, certo? Vocês compreenderem, ok? Como se daria essa composição. Nada impede que uma empresa, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tá? Sequipe Comércios e Serviços. Eu não conheço nenhuma empresa nenhuma pessoa com nome de Sequipe, tá? Mas é possível, certo? Existe empresa assim, tá? Então, a razão social da empresa, o nome empresarial, ela tem que ser racional, ela tem que conter o tipo de atividade que será executada, seja ela comércio, serviço ou indústria, ou seja, as três atividades, certo? De forma simultânea. E, mais importante do que nunca, o tipo de entidade que você está constituindo. Isso é primordial. Como assim, professor? Se você está abrindo uma Eireli, se você está abrindo uma unipessoal, se você está abrindo uma limitada, ou se você está abrindo uma SA. No nosso caso específico, nós definimos iríamos abrir uma limitada, lembra? Então, no nosso caso, certo? A gente sabe que a nossa composição, ela vem, certo? Do nome dos sócios, que foi uma escolha que a gente fez, do tipo de segmento de atividade que a gente abriu, cada um abriu a sua empresa, e sempre acrescido da palavra limitada. Seja, tem uma pessoa não participando, acho que é isso que está falando, tá? Seja limitada escrita, certo?
por extenso, ou seja, a palavra completa, ou seja, da forma mais habitual que a gente conhece, que é LTDA, tá? Essas são as duas maneiras que a gente tem. Então, isso aí não é facultativo, viu, gente? É obrigatório. Professor, é obrigatório? É. Mas, como assim? Onde é que a gente pode dar uma olhadinha nisso? Ó, aqui, ó. Vocês estão visualizando a tela do meu computador? Todos? Ninguém tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Fica essa opção de compartilhar a tela aqui. Tá visualizando? Pronto. Eu estou aqui no nosso Código Civil, tá? Código Civil, artigo 1158, ó. Aqui está a determinação disso, ó. Quando vocês estão abrindo uma limitada, vocês são obrigados pelo Código Civil a usar, tá? Ou por extenso, ou abreviada. Abreviada naquela que a gente mais conhece, que é a mais habitual, que eu mais vejo nas empresas, que é a LTDA. Né? Isso é o que eu mais vejo hoje nos contratos sociais, tá? LTDA. Pronto. Não está muito bonitinho, não, mas não sei por que esse bicho está só aparecendo aqui. Não tá vendo, tem gente que não tá vendo. Não está vendo? Tem gente que não está visualizando? Tem alguém que não está visualizando aí? O que eu estou fazendo na minha tela? Eu acabei de... Está visualizando? Eu estou. Se alguma coisa no computador que a maioria está, né? Ó, todo mundo está ok, está normal. Pronto, então vamos seguir o fluxo. Aqui, ó. É porque são dois contatos, professor, que o senhor tá dando aula em um e está apresentando em outro. Aí tem que avisar aí. Pronto. Então. Beleza. Valeu, Edilberto. É isso aí mesmo, viu? Tá todo mundo agora visualizando aí o meu Código Civil? Pronto, tá aqui, ó. Artigo 1058, ele fala dessa obrigatoriedade, ó. Tá aqui, ó. Da inclusão no nome empresarial, quando a gente está abrindo uma empresa, que é uma sociedade, tá? Da palavra limitada ou abreviada. Abreviada eu coloquei aqui bem feio, mas é isso aqui, ó. LTDA. Limitada, tá? Então, qualquer questão que eu pergunte sobre nome empresarial, já tenho em mente isso. É composto pela atividade da empresa, seja ela qual for, né? Comércio, serviço ou indústria, ou simultaneamente tudo. Pode ser o nome dos sócios, a primeira letra, pode ser o nome criado, desde que não seja nenhum tipo de nome que venha a infringir a moral, vamos assim dizer, né? E os bons costumes. Pode sim ser criado o nome. Na sala eu deixei daquela forma para vocês entenderem. A habilidade do ser humano e colocar lá, tá? Então, vamos à frente. Gente, nós falamos muito, e eu defini para vocês que no Brasil existe um leque de opções, de tipos diferentes de entidades. Um leque, tá? Só que não adianta a gente querer estudar tudo de uma vez só, de forma simultânea, porque acaba que não aprendendo, não adianta. Certo? Então, eu gosto de direcionar o estudo. E o nosso estudo foi direcionado, certo? Principalmente para as limitadas, certo? Que foi o que a gente trabalhou. A gente falou da Eireli, a gente falou da Unipessoal. Existem as sociedades anônimas, que são as SAs, tá? E as sociedades simples, que são aquelas que são formadas por 2 profissionais liberais. Essa sociedade simples, ela tem que ser, ela é obrigatória ser constituída por 2 profissionais liberais, ou seja, profissionais de profissão regulamentada. 2 contadores, 2 advogados, 2 dentistas, 2 médicos, 2 psicólogos. Tem que existir 2 profissionais de uma empresa, e aí eles abrem a sociedade simples e registram isso em cartório, não é na junta comercial, tá? Tá bom? Nós aqui na nossa disciplina só estamos trabalhando com esse tipo de situação.
E, mais especificamente, eu digo para os senhores, no universo da limitada existem vários tipos de limitadas. Por incrível que pareça, tá? Vários. Eu, particularmente, foco em duas. A limitada, vamos dizer, comum, que é eu com 2 sócios, e a limitada de propósito específico, que é a SPE, tá? Essa SPE, ela só se diferencia da sociedade normal por uma única questão, por se tratar de uma sociedade que ela tem prazo determinado. Coloquem isso na mente de vocês. Se eu quero abrir uma empresa, se eu quero me juntar a uma outra pessoa para abrir uma empresa, para construir um empreendimento, certo? Construir um edifício, e no final do edifício, terminei de construir um edifício, não tenho mais interesse nenhum em continuar com essa empresa, eu abro uma limitada SPE, uma sociedade de propósito específico. As regras são as mesmas, não muda nada, contrato social, cota, valor do capital, tudo igual. Só que vai existir uma cláusula dizendo qual o prazo final de existência daquela empresa. Depois, findado aquele prazo, ela simplesmente deixa de existir. Tá? Então, essa é a diferença que eu quero que vocês entendam, tá? Existe um leque de tipos diferentes de limitada. Um leque. Poderia citar aqui umas 3 ou 4. Para não prolongar, tá? Para não colocar coisas do qual a gente não falou, não comentou em sala de aula, foquem só em sociedade limitada comum, que é essa que a gente abriu, e a SPE, porque se trata de uma sociedade idêntica à nossa, com a única diferença de ter um propósito ou prazo determinado. Quando eu falar propósito específico, tenham em mente que sinônimo é prazo determinado. Tem que existir uma cláusula no contrato social colocando prazo. Professor, o prazo é o quê? Dias, pode ser ano, meses, ou pode ser uma tarefa. Tipo, no caso que eu acabei de citar, o empreendimento. A empresa, certo, terá suas atividades finalizadas quando o empreendimento terminar. Pronto. Como é que a pessoa vai saber isso? A partir do momento que esse empreendimento tiver o habites, por exemplo. O habites é o final. Quando a prefeitura emite o habites, quer dizer que a obra está concluída. Então, a partir daquele momento, a empresa, certo? Ela deixa de existir porque o fim dela já chegou ao fim. Chegou ao fim. O final, o objetivo da empresa, chegou lá. Tá? Tá, existe vários tipos de limitada, porém nós aqui no nosso curso estudamos esses 2 tipos, tá? E a diferença básica entre uma e outra é essa que eu acabei de falar. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora e entender um pouquinho desse tipo de empresa que a gente abriu, a limitada comum. Vamos chamar de limitada comum, tá? Eu falei várias vezes em sala de aula, mas vou repetir novamente. Quando você quer abrir uma empresa, certo? Uma finalidade comercial, tá? Você registra ela na junta comercial. Quando você quer abrir uma empresa, certo? E a atividade dela é comercial, você tem que registrar na junta comercial. Na junta chama conhece até como mercantil, né? Eles falam muito isso, tá? Essa questão de você fazer o registro de empresa mercantis. Mercantis é de comércio, tá? Então, essa é a regra. Essa é a regra. No caso específico da SS, é uma exceção à regra. Então, a gente sempre trabalha com a regra geral. Tudo está aqui, exceto isso. Sempre é assim. Então, regra geral, todas as empresas, certo? Seja ela mercantil, seja ela... Vou até me estender mais, que hoje a coisa até abriu mais. Seja ela até sem fins lucrativos, mas por algum momento ela pode até oferir lucro, né? Mas a ideia é sem fim. Todas essas empresas, elas têm que ser registradas na junta comercial, exceto as SS, Sociedades Simples. E aí eu digo, a junta comercial nada mais é do que um cartório, certo? É um cartório. E eu até acho que a junta faz um papel além do que ela está obrigada. Eu até acho. Porque, por exemplo, a junta comercial confere os contratos sociais de ponta a ponta. Mas, como um cartório, ela poderia não fazer isso, apenas registrar. Cabe
as partes interessadas redigir um documento adequado. Porque se você não faz um documento adequado, no futuro, se você tiver um problema, se você tiver um litígio entre as partes, aquele documento pode não suprir a necessidade que você tenha, né? Entendeu? Só que a junta comercial é tão cuidadosa, ela é tão zelosa, certo? Que ela faz todo aquele processo de análise, como eu fiz no contrato social de vocês, de análise para saber se aquele contrato está adequado à legislação, está adequado ao Código Civil, tá? Então, questões que envolvam junta comercial, que envolvam empresas, certo? Mercantis, que foi o nosso caso, a gente abriu uma empresa mercantil, ou seja, uma empresa de comércio, uma empresa que tem como objetivo lucro, registrado na junta, tá? E aí vocês têm que ter em mente o básico que deve ser, né, que deve ter para poder esse registro ser aceito. Pelo menos o contrato social, né, como vocês bem estudaram, a identificação dos sócios, RG ou CNH, tá? A questão do endereço, tá? O endereço do sócio, né? No preâmbulo, vocês bem lembram que vocês tinham que colocar lá de forma clara, certo? Data de nascimento, profissão do sócio, tá? Tudo isso compõe um conjunto de informações básicas, certo? Para que você possa levar um contrato até esse órgão para que ele possa, pelo menos, analisar. Se você não tiver nenhum contrato social, CNH ou RG, tanto faz, e endereço do sócio, você nem consegue dar entrada, porque o processo não está completo. Então, qualquer questão que envolva processo junto, certo? A própria junta comercial, que aqui no estado do Ceará é a JUSEC, né? JUSEC-CE, vocês têm que ter em mente o básico que vocês fizeram lá naquele processozinho, certo? Que a gente chamou de, se não me engano, foi etapa 2, né? Os documentos que foram... Por que daqueles documentos estarem anexados ali? Né? Então, qualquer questão que envolva essa situação, você para, analisa, tá? E aí, volta e pensa. Eu vou dar uma rápida olhada aqui para vocês, aonde surge essa obrigação. Novamente, o Código Civil, tá? Apareceu agora? É porque tem um timezinho. Apareceu? Aquele outro que eu usava era bem melhor. Aquele outro onde eu dava as videoaulas, né, gente? Esse aqui ele é mais travado, eu acho, sabe? Eu tô tentando jogar a tela aqui para vocês, hein? Vou ter uma paciênciazinha aqui. Até porque eu também não estou habituado a usar esse aqui. Estou aqui com a minha amiga aqui, né? E assim, ó. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Eu vou só parar e começar de novo. Compartilhamento de tela funciona, tá? Vamos aqui uma janela. Vamos fazer uma janela aqui. Vamos ver se funciona a janela. Aqui. Compartilhar. Funcionou? Tá indo? Vamos ter uma paciênciazinha hoje, que hoje é uma sala de revisão. Vamos tentar fazer isso aqui. Pronto? Vamos lá, ó. Eu estava falando de junta comercial, estava falando do que é obrigado, estava falando que existe documentação mínima para dar entrada e tal. Agora eu quero só mostrar para vocês a legislação que fala disso, tá? Porque não é só falar por falar, né, gente? A gente tem que mostrar também para que o aluno compreenda e diga, tá, ele não colocou isso da cabeça dele. Mas existe uma regra e a regra tem que ser cumprida, né? Nós, contadores, na verdade, nós não criamos leis e nem muito menos realizando interpretações. Nós para poder chegar lá onde eu quero. Exatamente no artigo 967. Por aqui. Aqui, ó. Ó. Por isso que a gente tem que colocar lá, ó. Tá? É obrigatória a inscrição de empresa pública, empresa mercantil, tal, do seu início de atividades. É obrigado aonde?
Onde é que é obrigado? Aí está aquele dizendo, vê o artigo tal, vê o artigo tal, vê o artigo tal, vê o artigo tal. Ou seja, se for ler cada um desses, no final você vai entender, tá. É obrigatório o registro na junta comercial. É obrigatório. E quais são as regras? Aí a junta estabelece lá aquele parâmetro que a gente seguiu. A junta estabelece aquilo ali, ela tem as instruções normativas internas dela. Então, ela diz, olha, eu quero contrato social, eu quero documentação do sócio, eu quero assim, assim, assim. Por quê? Por que eu quero isso? Porque a lei aqui, o Código Civil, diz para mim que eu, junta, tenho essa missão. E aí a gente tem que seguir o que a lei determina. Tá bom? Então, só para deixar claro isso. Vamos à frente. Continuando falando sobre a questão do contrato social. Ó, eu vou frisar muito o contrato social, tá? Porque além de estar na prova, é óbvio, né? Eu não vou esconder para vocês, é porque aonde mais erraram, é aonde eu falei que o contrato social é a certidão de nascimento, é como se fosse a certidão de nascimento, e o CNPJ é como se fosse o CPF, tá? Se a gente fosse pegar uma pessoa jurídica e querer transformar numa pessoa física, num ser humano, certo? Falando de forma análoga, né? Seria isso. Tá fácil, então, professor, a prova? Tá fácil, tá? Tá não. Tá difícil. Sério? Sério. Agora, se prestar atenção no que eu tô falando aqui, vai chegar lá e vai dizer, não, ele falou disso aqui, tá tranquilo. Então salvar esses artigos aí tudinho. Não, precisa salvar, nem precisa salvar o artigo. Os artigos aqui eu tô falando só para vocês terem a ideia do porquê e da onde é que eu tiro isso. Vocês não pensaram que eu fico aqui falando da minha cabeça, entendeu? Então, só mostrando, eu tirei daqui. Era só isso. O porquê de vocês terem que seguir aquela coisa daquele jeito, tão metódicazinha, tão... Né? Eu vi que muita gente ficou, mas, professor, por que tem que ser desse jeitinho aqui? Porque, infelizmente, a gente segue o que a lei manda, né? Tá? Todos vocês, né? Na verdade, eu também. Voltando de novo. Contrato social. Então, eu vou frisar novamente. Gente, com certeza absoluta, não vou nem mentir para vocês, vai existir lá uma questão na prova do preâmbulo. Que é o preâmbulo, professor? É aquela parte onde você caracteriza os sócios. Isso eu não vou abrir mão disso, porque foi muito erro ali. Tanto teve erro de falta de informação, e eu aprovei com ressalva, como teve erro de gênero, a pessoa estava trabalhando com masculino e as palavras estavam no feminino, ou vice-versa, então era aquele velho Ctrl-C e Ctrl-V. Como teve omissão de informação, a pessoa colocava casado, assim, qual o regime? Não colocava, e isso não passa, estou avisando logo, não passa. Então, a omissão de informação também, eles interferem o processo. E como teve algumas aberrações, tipo, não tinha nada. É só o nome da pessoa, a documentação e o resto não tinha mais. Não tinha endereço, não tinha nada. Então, por conta disso é que pode ter certeza, vai existir lá uma questão, certo? Perguntando a vocês quais são os quesitos mínimos, tá? Um contrato social, principalmente da parte de preâmbulo, principalmente. Então, lembre-se que o contrato social de vocês tem todas as cláusulas, e lá a gente tinha o preâmbulo, tinha a parte de endereço da empresa, que é a sede, tinha a parte dos objetos, que eram as atividades, tinha a parte da definição do capital social e das cotas de capitais, tinha a questão da definição dos sócios administradores, quem eram os responsáveis, tinha a questão da dissolução, certo? Tinha também a questão do prazo, certo? Para prestação de contas, tinha também a questão da cláusula de ME para aqueles que aderiram, certo, a ME. Teve uns que não aderiram, não era obrigatório, mas a maioria aderiu. Então, também tinha isso também. Então, isso é o básico. Tem que saber, vamos ter material para pesquisar, né? E vocês fizeram o passo a passo. Então, a maioria está sabendo mais do que eu. Certo? Tudo aquilo que foi dito e redito lá. Tá bom? Gente, até aí, alguma dúvida? Alguém quer alguma pergunta? Certo? A gente está aqui, eu estou aqui já uns 20 minutinhos falando, só colocando coisas para vocês, e eu preciso de um feedback. Preciso que alguém me diga se tá bom, tá ruim, se tem dúvida,
Se durante o processo que foi feito, em relação à constituição da empresa, teve alguma parte lá que não conseguiu compreender, a hora é essa. Certo? Tudo bem que a prova é pesquisada, tudo bem que o material foi dado, tudo bem que vocês executaram, mas é nada melhor do que o ao vivo e a cores, né? O presente, né? Ver se tem alguém com alguma dúvida aqui. Tá todo mundo dizendo que tá ok, é isso mesmo? Tá, de 26 pessoas. 26. Não, 25 pessoas, né? Ninguém tem dúvida nenhuma? Tá bom. Então vamos seguir o fluxo, como eu dizia lá nas obras de engenharia. Segue o fluxo. Tá bom? Vamos lá, gente. Alguém vai querer se manifestar aí, eu acho. Alguém abriu o áudio aí, o microfone. Quem foi? Ninguém? Vamos lá. Tá. Vamos sair um pouquinho desse universo da limitada, né? Ó, teve a Ianca que disse que o contrato social dela, para ela, tá tudo ok, ela tá dominando o contrato social. Ela disse que se for viver só de fazer contrato social, ela vai ficar rica. Porque tá dominado. Segundo ela, só dá ela agora. Aí, Ianca, graças a Deus. Eu fico feliz por ter contribuído. Claro que tudo parte da sua vontade, do seu conhecimento, né? Mas qualquer sementezinha que eu tenha colocado e tenha ajudado aí, para mim já é uma grande satisfação, tá? Muito bem. Eu gosto de ver assim. Professor, aí, professor, as dúvidas vão surgir mesmo na prova, quando a gente vê ela, porque essa questão de contrato, essa questão dessas coisas aí, a gente já praticou, já andou fazendo alguns com o Marcelo, agora com o senhor, aprofundando mais ainda os conhecimentos, mas se tiver que surgir alguma dúvida, é só na hora da prova mesmo. Se eu ficando online aí no WhatsApp, dá certo. Aí sim, hein? O senhor libera um link aqui pra gente também. O senhor fica aqui e a gente entra em contato com o senhor direto. Ô, rapaz. Pois é. Mas, você sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que essa é a melhor turma que eu já tive de prática contábeis, porque aqui a gente tem uma criatividade imensa. Todo professor diz isso, é a melhor turma. Não, todos. Vocês são assim, eu fico assim, às vezes eu chego em casa, eu falo aqui com a Angelina aqui de capaz, eu não sei como é que aqueles meninos tiram tanta criatividade na minha cabeça, eu não consigo, tem coisas que vocês respondem às vezes que eu fico assim, rapaz, como é que o cristão conseguiu pensar isso tão rápido, raciocinar tão ligeiro? Não é criatividade não, professor, é inovação. O mundo tem que se inovar. Ah, tá certo. Graças a Deus. Eu estou feliz porque no futuro a nossa profissão está salva, porque vocês vão ser pessoas, vamos falar no cearense, né? Desenroladas, né? Todo mundo aí é desenrolado, graças a Deus. Mas é sério mesmo, a turma é boa. A turma é boa. Vocês são, pelo menos nas minhas disciplinas, não tenho nada para questionar, né? A minha tá, não sei nos outros professores, na minha vocês estão cumprindo rigorosamente a proposta, todo mundo, né? Graças a Deus. De cabeça está sendo zero. Vamos lá, tá? Vamos focar agora. Tá, saindo um pouquinho do universo da limitada, tá? E vamos adentrar um pouquinho na questão das Eireles. Ok? Eu comentei em sala de aula que a dificuldade que existia antes era muito grande do empresário, porque nem sempre era possível conseguir um sócio. Nem sempre aquela pessoa que estava disposta a abrir uma empresa de forma organizada, de forma honesta, ele conseguia, tá? Aí surgiu a figura, existia sim a individual, só que a empresa individual, ela tem uma característica muito peculiar, que eu acho injusta, por conta da questão da solidariedade jurídica. Você abrir uma empresa, de repente, a empresa, vamos tudo dentro da honestidade, né? Não vamos deixar fora pessoas que usam de má fé. Vamos partir sempre para fazer as coisas dentro do contexto de fazer correto, fazer direito, vamos analisar assim, tá? Então, você abre uma empresa ali, certo? Sei lá, você abre o seu mercantil, foi uma das principais empresas que foram abertas aí no nosso trabalho, teve muito mercantil e muita empresa de contabilidade.
Então, a pessoa vai, abre lá essa empresa, de repente a coisa não funcionou, não deu certo. Aí é justo você ter que responder com seu patrimônio pessoal, você fez tudo certo e de repente não funcionou. Por exemplo, agora numa crise dessa, você estava com seu pequeno negócio, o negócio começando a alavancar, aí vem uma crise dessa, você perde tudo. É justo que você tenha um carro, ou já tivesse 2 carros, ter que vender para pagar. Não é, eu não acho justo. Então, nesse sentido, se criou a figura da Eireli, tá? O que é a Eireli, na verdade? É uma espécie de individual, eu acho que esse é o conceito mais correto, de individual com as características da limitada. Porque a pessoa pode abrir a empresa, tá? Só, não precisa de um sócio, tá bom? E ganha a questão da responsabilidade, certo? Limitada ao capital social que você colocou no seu contrato, que você aportou lá, você como pessoa, tá? Então, essa é a ideia, né, da individual. Porém, essa empresa, ela acabou tendo um ferrolho, um entrave. Porque quando ela foi criada, a ideia era, bom, vamos criar uma empresa para que as pessoas que não têm sócio consiga abrir sem precisar colocar seu patrimônio em risco. Só que vamos condicionar isso a 100 salário mínimo. Aí, qual cristão que já está começando, estou falando de gente pequena, como nós, né? Fora o nosso amigo rico aqui, esse aí está fora. O do NB lá da vida lá, o que é o ricão, né? O dono do Aracati, esse aí está fora. Mas, voltando, quem é o nome dele? Não sei como é o nome dele, esqueci agora. Depois alguém me disse como é o nome dele aí. Fora isso, para nós, meros mortais, certo? Faz sentido. Pierre, professor, o nome dele é Pierre. Não, Pierre não. Pierre está classificado como mortal. Eu acho que é você mesmo, você que está classificado como imortal aí. Edberto, pronto. A Redline falou aqui para mim aqui, ela deu a dica, que ela entregou. Edilberto mexe com coisa errada, professor Edilberto, vai brincar. Acho que não. Tirando o Edberto desse contexto, que é um cara rico, falando só de nós. Falando, opa, vamos. Mano, o que é que acontece? Aí essa empresa, volta lá, aí essa empresa acabou perdendo certo sentido. Por quê? A pessoa abria individual, tá? Isso, valeu, Pedro Henrique. A pessoa abria a Eireli e quando chegava na Cefaz, a Cefaz não dava a inscrição estadual. Por que a Cefaz não dava? Porque o auditor, ele, conhecedor da lei, claro, né, ele dizia, olha, traga a declaração de imposto de renda, porque eu preciso justificar aqui os 100 salários mínimos. E aí, simplesmente, tem alguém com a imagem. E aí, simplesmente, não tinha. E aí, o que a Cefaz realizava? Interferia o processo de inscrição estadual. Aí, para que eu tenho uma empresa com um contrato na mão, com o CNPJ na mão, e sem a inscrição, ou seja, sem poder comprar e vender? Porque a inscrição estadual, né, é o que lhe dá essa autorização de você poder comprar e poder vender. Entendeu? E o mesmo acontecia também na prefeitura, para quem abria a empresa de serviço. Então, foi uma empresa que acabou tendo, assim, a sua limitação. Um tipo de empresa, certo? De entidade que acabou limitada por conta disso. Ela não funcionou, certo? E aí as coisas foram indo, o que acontecia? A pessoa abria a Eireli, quando via que não ia conseguir a inscrição estadual, tinha que realizar uma transformação, transformar essa Eireli numa limitada para poder aí coisa andar, tá? Então, o principal, certo, da Eireli, a característica principal da Eireli é essa questão dos 100 salários mínimos, certo? Que hoje está em torno de R$ 1.045, né? Então, R$ 1.045 vezes 100. Para fazer uma conta de padeiro, ser mais fácil, se fosse R$ 1.000, daria R$ 100.000. Então, a pessoa teria que comprovar que tem R$ 100.000, porque no capital social é assim que vai constar lá. No mínimo 100.000. E aí, uma das provas é a declaração de imposto de renda, uma outra prova são bens, também que tem que estar no imposto de renda, certo? Essas são as provas materiais que são exigidas nesses órgãos. Cefim e Cefaz, tá? Então, vai abrir uma Eireli,
tem que ter isso em mente, tá? Eu vou abrir uma Eireli, eu já sei que essa é a regra. Se forem perguntados, provem alguma coisa, ou o próprio cliente, essa é a principal diferença. O resto, basicamente, é tudo igual entre a Eireli e a limitada. A mesma, um contrato igualzinho, só não vai ter sócios, né? Vai ser uma única pessoa, tá bom? Então, o que eu tenho para falar de Eireli, de relevante, é essa questão dessa obrigatoriedade dos sem salário mínimo. Não esqueçam isso nunca. Se forem ofertar esse tipo de entidade para um cliente, observe o porte do cliente. Você consegue visualizar isso claramente. Se o cliente não tem porte ou não tem como comprovar, certo? Tem lastro, isso se chama lastro. Desse valor, não vão por esse caminho que vocês vão perder tempo e ainda vão ter aborrecimento. E a pessoa também vai ficar aborrecida do outro lado. Tá bom? Vamos à frente. Bom, nesse mesmo contexto, certo? Agora, em 2019, nosso presidente da República aí, o Bolsonaro, né? Mais conhecido como Bozo aí, estou chamando de Bozo, né? Ele instituiu, criou, regulamentou, seja como vocês quiserem colocar aí, a Lei 13.874. O que é essa lei? Essa lei, ela veio para tentar facilitar, certo? Essa parte de comércio, vamos assim dizer. E tentar desburocratizar. Ela tem uma série de artigos lá. Desde tentar facilitar o alvará, certo? De trabalho, desde tentar facilitar a abertura de empresa com relação à documentação a ser apresentada, certo? Mas o que eu chamo mais a atenção nessa lei foi a questão da criação, certo? Da unipessoal. Lembra que eu falei em sala de aula para vocês que eu estava tentando abrir uma empresa dessa, que eu não tinha conseguido, porque uma coisa é você elaborar a lei, isso é uma coisa, tá? Outra coisa é você regulamentar a lei. Tenham isso em mente. Sempre que um cliente que vocês chegarem para vocês perguntar, tem essa lei aqui. O primeiro passo que vocês têm que ter como bom contador é saber se essa lei está regulamentada. O que é regulamentada? É se já tem como fazer, como executar. Porque várias leis, elas são elaboradas, são editadas, certo? Vão para o diário oficial, e quando chega na hora de executar, não tem como fazer. Exemplo claro, a lei das domésticas, na época do E-Social. Criou-se a lei todinha, a coisa mais linda do mundo, foram 2 anos para ter um sistema que pudesse pegar as informações, transmitir, enviar e etc, etc. 2. Ou seja, não existia regulamentação. O legislador cria a lei e depois, para regulamentar, para fazer a coisa acontecer, é complicado. Então, eu estava nesse impasse. Agora, isso foi em setembro de 2019. Foi agora, mês passado, eu consegui abrir essa empresa. Né? Eu consegui entender, e eles liberaram as regulamentações que eu tanto esperava, aí eu consegui. Então, hoje, a unipessoal, eu garanto aos senhores, isso eu já posso garantir, ela está válida, ela está valendo, tá? E você já consegue abrir ela seguindo o passo a passo, e foi aquele que a gente seguiu, abrir uma limitada igual, não muda nada. Qual é a diferença, professor? É só uma. Lá no contrato social, em vez de você colocar 2 sócios, vocês colocam um. No lugar, onde a gente coloca limitada ou LTDA, você vai colocar o nome da empresa e unipessoal. Não existe abreviatura, tá? É o nome da empresa, sei lá, Milton Carlos, comércio e serviço unipessoal. O restante é todo igual. Aquele contratozinho. Eu elaborei um próprio contrato, peguei um contrato, certo? De uma unipessoal na OAB, consegui trabalhar ele todinho, reformulei ele todinho, ficou legal, mandei para a junta e foi deferido. Certo? Então, saiu o CNPJ, saiu a inscrição municipal, saiu tudo. Então, a empresa hoje está apta a trabalhar. Apenas um único a figura de 2 sócios. Só ele, certo? Ganhou essa característica. E a parte mais importante, diferente da Eireli, não existe essa questão de sem salário mínimo. É tanto que essa que eu abri, eu gosto de falar as coisas, porque acho que o conhecimento tem que ser divulgado mesmo. Eu abri com
um capital de 20 mil reais. E hoje é um capital razoável, né? Certo? Acho que hoje a pessoa consegue ter 20 mil reais ou comprovar 20 mil reais. Até um carro, a pessoa tem, a depender do veículo, tem esse valor ou até mais. Então, isso é fato, tá? Com certeza também vai cair uma questão da prova de unipessoal, certo? E aí, vocês têm que ter em mente o seguinte, bom, unipessoal, não já está dizendo, uma única pessoa. Característica semelhante à da limitada. Contrato social, endereço do, no caso, sócio unitário, tá? Ou sócio titular, esse é o nome. Existe Professor, Opa. Mas, se eu não me engano também, a questão da unipessoal tem uma característica lá que é em relação a os bens não estarem vinculados com os bens deles próprios, com o da empresa. Sim, caso, acho que decretar falência, alguma coisa assim. É isso que eu vou falar agora, tá? Pronto. Bem colocado aí. A unipessoal tem essa característica bem peculiar. A distinção dos patrimônios. É isso que o nosso amigo estava colocando aí. Distinguir o que é da empresa do que é do proprietário. Porque numa eventual falência, desde que não seja uma falência, certo? Dolosa, ou seja, aquela que a pessoa teve o dolo, abriu a empresa já para provocar realmente uma situação, certo? De desfalque no mercado, desde que não seja uma situação como essa, que eu acredito que isso aí é só realmente gente que usa de má fé. Se a pessoa abriu a empresa não deu certo, ela não irá, certo, entrar com o patrimônio pessoal dela. Tá bom? E pode abrir outra, né? Pode. Ele pode abrir outra unipessoal sem nenhum problema. Sim, que antes só era se fosse só limitada, né? Pronto, ele pode, tá? Se caso a pessoa abrir, a empresa não deu certo, por N motivos, se não for nada de fraude, nada, nenhum tipo de situação atípica, ele vai abrir outra normalmente, tá? Isso é muito comum. Eu particularmente, já tentei negócios e não deu certo. Né? Não funcionou, a coisa não aconteceu. Por N motivos. Tá? Não dependeu só de mim, dependia de outras coisas, e não funcionou. Então, se fosse hoje, por exemplo, eu abri uma unipessoal, não funcionou, não deu certo, fechei, nada impede de que eu amanhã abra outra. Em outro endereço, com outras características, com outro tipo de modelo de negócio, tá? Então, foi uma sacada aí do Bolsonaro, né, que realmente ajudou bastante. Ó. Eu, particularmente, já consegui, eu fui um dos beneficiados por essa facilidade. Eu consegui, veja só, esse cliente, tá? A característica desse cliente que eu estou comentando, ele tem uma limitada, preste bem atenção, ele tem uma limitada, ele é sócio de uma limitada, ele é sócio em uma SS, porque ele é dentista, então ele é sócio na sociedade simples. Só que agora ele queria abrir uma outra clínica para ele. Ele não queria mais ser sócio com outra pessoa. E aí eu consegui abrir essa unipessoal, ele sozinho está funcionando e ele atende lá de boa, nos horários dele, pela manhã, à tarde vai para as outras clínicas e está muito satisfeito. Então, com uma facilidade, a gente tem que dar o mérito, né? Não estou aqui fazendo propaganda de X nem Y, não é nada disso. Mas quando a gente tem uma boa ideia, a gente tem que dizer, olha, essa ideia foi legal, essa ideia foi bacana, está funcionando. Levou um tempo, mas funcionou, tá? Então, tenha em mente o seguinte, a sociedade unipessoal, certo? Ela tem essa característica muito clara, tá bom? De ser apenas uma única pessoa, tá? E aí você chama essa pessoa de sócio, ou sócio unitário, né? Ou titular. É assim que a gente coloca, né, a situação, tá? Outra coisa que eu chamo também a atenção, tá? O nome empresarial. Vou colocar aqui o nome empresarial completo desse tipo de sociedade, tá? Para vocês. Só porque eu me veio agora em mente aqui, que eu lembrei como é que ficou o nome dessa empresa. Então, fica lá, sei lá, Milton Carlos, tá? Sou apenas eu, Milton Carlos, ou MC, pronto. Vou colocar dessa forma. MC Silva, certo? É o meu nome, já com o meu sobrenome. Tá? Comércio, certo? Limitada, fica dessa forma. Unipessoal. Vai ficar assim. Tá? Esse seria o nome
e ficaria empresa. Limitada porque ela ganha as características de uma limitada e unipessoal para mostrar para as pessoas, para quem for negociar comigo, para banco, para repartição pública, que se trata apenas de um sócio. Tá? Então, qualquer questão na prova envolvendo unipessoal, tem em mente essa questão do nome, da razão social. É aí a pessoa consegue distinguir. Se você não tem um documento em mão, um contrato social, com o contrato social fica fácil, né? Porque você olha lá o quadro societário, você vê que é só uma pessoa, fica fácil, mas tem essa questão da palavra limitada, unipessoal, certo? E isso também serve para diferenciar da Eireli, né? Senão a pessoa poderia confundir com Eireli, tá? Beleza, gente? Seguimos à frente. Falamos de limitada, falamos de Eireli. Professor. Diga. Professor, então no caso tem que ter, né, a atividade comércio e... Tem que ter. E unipessoal, é? Comércio. Tem que ter. O nome da empresa tem que ficar. Deixa eu ver se eu tenho o nome da empresa aqui. Só um minuto. Porque assim, professor, eu vi um, né, que era o nome da pessoa, exemplo, Paulo Henrique da Silva Macedo, o nome da empresa e LTDA. Aí no contrato mesmo tinha dizendo lá, constituir uma sociedade limitada unipessoal. Mas não sei se mudou, né? Peraí, deixa eu só dar uma olhada nesse contrato que eu fiz aqui. Ele já está aprovado. Eu já digo você está entendendo, né? É o nome da pessoa. Ah, entendi. Aí. Beleza. Entendi. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse. Segura um minutinho aí. Deixa eu voltar para cá, para onde eu estava. Que aí eu já digo logo em tempo real, já olhando para esse contrato aqui. Tá vendo a minha tela aí? Peraí. Tá vendo? Não vendo mais nada agora. Deixa eu visualizar aqui, gente. Só um minutinho. Ver se eu acho que... Certificado em... tá no meu zap. Pera aí. Deixa eu ver aqui no rápido. Segura um minutinho aí. Eu vou bala. Aqui, passei por aí pelo zap aqui. Digo agora. Tira a dúvida do nosso amigo agora aí, tira a minha também. Tá aqui. Tá. O nome ficou dessa forma aqui, ó. Ó, o nome dessa empresa, como é que ela ficou? Do Carlos. Consultório, odontológico. Deixa eu ver como é que ficou no CNPJ também. Eu tô olhando aqui o contrato social dele, viu? No meu celular, só para vocês se situarem aqui. Pronto. Tá. Vamos lá. Ficou dessa forma aqui, ó. No CNPJ, tá? Ele ficou, no caso desse meu cliente, ficou Amora Salles, Consultório Odontológico LTDA. CNPJ, tá? Ficou dessa forma. O LTDA ficou abreviado. E lá no contrato social, que eu abri, certo? Ficou dessa maneira que eu acabei de citar, certo? Dessa maneirinha que eu acabei de citar, e eu tive que só colocar no contrato social que tratava-se de uma unipessoal. Ficou assim, ó. No contrato social, vou ler para vocês aqui, ó. Ficou Amora Salles, Consultório Odontológico, certo? E logo abaixo, eu estou dizendo, ó, esse instrumento de constituição da sociedade limitada unipessoal. Então, como é que a junta quer? A junta quer que você coloque isso. Trata-se de um instrumento de constituição de sociedade limitada unipessoal. E ela aceita que você coloque o nome embaixo, da maneira como eu coloquei, ó. Amora Salles, certo? Consultório, né, que seria serviço, no caso consultório, que a gente entende, LTDA. É assim que fica. Então, resumo. No contrato social, você precisa colocar no contrato social o nome da empresa, que seria, no caso, o nome do sócio, né, do sócio titular, a palavra limitada, unipessoal. Depois eu posso até mandar um modelo desse para vocês aqui, se vocês quiserem, tá? Lá no grupo. E lá embaixo, e tal, aí vem o nome. No meu caso, Amora Salles, Consultório Odontológico, LTDA. Tá? É no contrato que eles querem que você cite que se trata de uma unipessoal. No contrato.
No CNPJ aparece só mesmo a forma abreviada. Não vai aparecer unipessoal no CNPJ. Ficou claro aí? Ou ficou alguma dúvida? Ou alguém não entendeu essa parte? Não entendeu? Eu repito aqui. Todo mundo entendeu? Essa questão da unipessoal? Estou falando isso porque certamente é questão de prova, viu? Estou avisando. Como se trata de uma coisa nova, né? Aí eu tenho que colocar para vocês, nem que eu não queira, nem que eu não quisesse. Porque com certeza muitos de vocês abrirão empresas nessa mesma configuração aqui, unipessoal. Isso eu tenho certeza absoluta. Foi objeto de grande discussão em sala de aula, tá? Até mesmo eu fui indagado lá no começo, nas primeiras aulas, por conta dessa situação. Quando nós abrimos, quando a gente resolveu abrir a nossa empresa, colocamos na situação que ela iria se enquadrar como ME, lembram disso, não é? E aí até eu expliquei lá por quê. Mas a principal característica foi a gente tirar a obrigação de ter um profissional de direito assinando o documento. Tá? Eu quis deixar isso bem claro para vocês, porque se não incluir essa cláusula no contrato social, vocês terão que buscar um profissional para chancelar isso. Tá? Então, também será objeto da prova, porque é aquela coisa, né? Ou eu tenho ou não tenho. Eu utilizo as ferramentas que eu tenho de acordo com o cliente que está me procurando. Se o meu cliente quer um contrato social chancelado por um advogado, perfeito. Eu retiro essa cláusula. Ótimo, não tem problema nenhum. Se o meu cliente não tem esse perfil, ele é uma pessoa que está começando agora, ele está, como eu, né? Buscando seu lugar ao sol, eu incluo essa cláusula. Para desburocratizar. Não existe obrigação nenhuma nisso, tá? Não tem nada obrigado. Essa desburocratização, certo? Foi mais uma tentativa do governo de simplificar as coisas, tá? Então, lembre-se, a da ME em contratos sociais é meramente para tirar a obrigação da chancela de um profissional de direito. E ela é facultativa. Tá?
facultativo, não é obrigatório. Cada caso é um caso. Analisa com seu cliente, porque, por exemplo, se você pegar uma empresa onde os sócios, certo? Eles são pessoas de poder aquisitivo alto. Vou pegar aqui um exemplo bem claro. Vou abrir aqui uma empresa com 2 médicos e um engenheiro civil. Eles vão abrir uma empresa aí de, sei lá, de mercadinho mesmo. São pessoas de poder aquisitivo alto. Essa empresa vai começar com capital de 200 mil. É muito mais interessante que vocês peguem esse contrato social e peça para que ele chancele isso junto a um advogado. Porque você tira das suas costas uma cruz. Porque no eventual dissolução ou no eventual saída de um dos sócios, não vai recair sobre vocês alguma omissão no contrato. Tá? É uma forma de vocês se blindarem. Agora, se você pega ali o seu João, que é pequeno, que não tem como ser não, seu João. Vou colocar essa cláusula aqui para você não precisar envolver um terceiro aqui, que seria a figura de um advogado. Beleza? Isso aí, questão certa. Como 2 e 2 são 4. 2 e 2, 4. Não tem nem perigo. Seguimos à frente. Gente, existe também uma controvérsia muito grande, certo? Dessa questão envolvendo a AME. Por que eu digo isso? Existe a lei, certo? Que ela é a lei 123, 2006. Essa lei, ela caracteriza a AME e a EPP. Tá? Ela caracteriza. Ela tenta mostrar quais seriam as regras para uma empresa se classificar nesse universo. Tá? Só que, se vocês forem ler a lei lá, ao pé da lei, vocês vão observar que muitas vezes, muitas regras daquelas são obsoletas, não tem como ser executado. Não tem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Colocar que uma AME tem que faturar até 360 mil reais é uma coisa muito estranha, porque como que você limita uma empresa? Ou seja, você só dá a concessão da empresa de ser... Hoje, 360 mil reais é insignificante, se você for parar para analisar. Uma empresa pode faturar tranquilamente 400 mil no ano. Faturamento não é lucro. Né? Não estou falando de lucro, estou falando de faturamento bruto. Tá? Mas, infelizmente, existe a lei, existem as regras. E aí, uma das regras é que, para se classificar como ME, tá? Teoricamente falando, você teria que estar na condição de faturar até 360 mil reais, tá? E ter essa situação, né, para não fugir dessa regra. É claro que se você abre uma empresa, você não tem faturamento nenhum, óbvio, né? Por isso que você pode pedir um enquadramento, como ME, porque você não faturou nada. Mas ao decorrer do ano, logo, isso pode ser quebrado e você pula automaticamente para uma EPP da vida, uma empresa de pequeno porte. Aí vem a pergunta, sim, professor, tudo bem. Eu abri a empresa como ME, o negócio deu certo, a empresa faturou. A empresa está faturando, fechou o ano, faturando ali 500 mil. E aí, o que é que acontece? Na prática, eu quero saber na prática, que aqui a disciplina é prática, o que é que acontece? O Aço viu aí. O que é que acontece de fato? Bom, o que acontece é o seguinte, se eu tenho uma empresa, tá, ME, e ela quebra esse limite, ela, de fato, vai pular para uma sequência seguinte, só que isso na esfera tributária. Ela vai sair de uma margem mínima de tributação e vai passar por uma margem um pouco maior. Isso vai acontecer, de fato, certo? Se ela for optante do Simples Nacional, por exemplo, quem é do setor fiscal sabe disso, existe lá uma tabela, e essa tabela ela é progressiva. À medida que o faturamento sobe, a empresa é empurrada uma classe à frente, ou seja, paga mais tributo. Tá? O que foi feito, tipo o contrato social, que foi colocado lá, sem a anuência de um advogado, tudo é válido. Porque naquele momento, certo? Naquela época, a empresa estava enquadrada lá. Se ela começou a crescer,
aí ela somente é empurrada para uma classificação tributária maior e ela vai pagar mais tributo. Vai pagar mais PIS, vai pagar mais COFINS, mais IR, mais CSL, mais ICMS, ou ISS, ou até mesmo IPI, se ela for indústria. Tá? Basicamente é isso. E se ela crescer tanto, tipo, aqui no Ceará, por exemplo, no Brasil, a nível de Brasil, você consegue se classificar como EPP até 4 milhões e 800 mil, se eu não salvo a memória. Aqui no Ceará, você consegue, porque, por incrível que pareça, o nosso país, ele tem a lei federal e os estados, ainda por cima, ainda criam as leis estaduais que fica aquele conflito de interesse. Aqui no estado do Ceará, 3 milhões e 600 mil, se não me engano, se não já tiver alterado. Até ano passado, eu acho que era isso. 3 milhões, então, até 3 milhões e 600 mil reais, você, dentro do estado do Ceará, se considera como optante do Simples Nacional. Quebrou isso, o que é que o estado do Ceará faz? Te joga para fora do Simples, e aí você vai ter que aderir a uma nova modalidade de recolhimento do seu ICMS. Você não vai mais poder recolher pelo Simples. Professor, e tem como fazer na prática? Tem. Tem uma empresa que seja optante do Simples Nacional recolher só a parte federal e a parte estadual recolher através de um DAI, que foi um documento daqueles que vocês preencheram, vocês foram dar entrada na junta, através de um documento daquele fazer uma apuração à parte. E aí essa apuração, o próprio Estado vai determinar, que pode ser uma normal, como a gente está fazendo agora, em prática 2. Por isso que eu estou colocando vocês, prática 2, realizando uma apuração normal, débito e crédito. Tá? Porque eu também já caí numa situação como essa. A empresa quebrou o teto, quebrou o limite, mais ou menos no mês de outubro de 2018, se eu não me engano. E aí o Estado do Ceará automaticamente excluiu ela do Simples. Então ela ficou na esfera federal, optante do Simples Nacional, na esfera estadual, regime normal. Aí eu tive 2 trabalhos. Eu tinha um trabalho de calcular o Simples, todinho, recolher PIS, COFINS e ICSL, e voltar e calcular o ICMS pelo regime de apuração normal, entre débito e crédito. Tirar o DAI e recolher. Para vocês terem uma ideia como é que é o sistema tributário brasileiro. Tá? É muita lei, é muita lei da lei, eu acho, às vezes. Não existe, assim, uma regra clara. Como agora, nesse coronavírus, né? Vocês estão vendo aí, né? O governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra coisa, e o ministro da Saúde fala uma terceira coisa. E aí você não sabe, realmente, por que não pode ser uniforme, todo mundo junto, falando igual, para que a gente possa seguir a mesma regra. Você não sabe. O Estado do Ceará tem uma regra, o Estado de São Paulo adotou outra regra, o Executivo quer que seja de um jeito, o ministro da Saúde quer, e a gente fica nessa coisa, sem saber onde é que realmente é a verdade. Se é desse jeito que eles estão falando, se não é, a mesma coisa acontece no sistema tributário, infelizmente. Infelizmente, o nosso país é assim, gente. É muita coisa, às vezes, para problemas simples. Gente, alguma dúvida? Resumo que eu acabei de comentar. Isso aqui, para mim, foi um comentário que eu fiz, né, nesses últimos 50 minutos, eu acho, 60 minutos, não sei. Basicamente, foi o resumo da nossa prova. Esse é o resumo da nossa prova. Não existe outra coisa que eu possa falar, ou que eu possa cobrar de vocês que não seja isso. Porque foi isso que a gente viu em sala de aula. Tá? Esse material está disponível na plataforma do aluno. Eu vou colocar hoje ainda a legislação, que foi essa que eu acabei de citar, que eu acabei de conversar com você. Vou mostrar a lei porque o artigo tal, porque não estou tirando da minha cabeça, estou tirando desse artigo aqui. Tá? Vou colocar lá, também lá na plataforma. Guardem isso, tá? Com vocês, guardem esse material. Busquem pesquisar. Eu não quero ninguém aqui memorizando nada. Acho que eu, por mim, como eu disse, por mim nem prova eu faria. Faria era só trabalho. Acho que trabalho é o que agrega. O trabalho é que você sente a dificuldade. E é no trabalho que muitos alunos se dão bem, a gente vê a dedicação de cada um. Certo? Mas
a gente obedece a regra da instituição, né? E a FVJ é bem clara com relação às regras dela. Pelo menos comigo está sendo. Até agora eu não tive nenhuma dúvida ou nada que eu perguntasse que não me fosse atendido, seja pela própria instituição, seja por vocês também, né? Vocês me ajudaram muito lá no meu começo, eu tinha muitas dúvidas. Então, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Ou alguém quer colocar, ou quer comentar alguma coisa? Hoje, eu achei a aula de hoje bastante produtiva, teve muita gente que participou aí, certo? Fez seus comentários, agregou. Isso, para mim, é bastante positivo, né? Outra coisa que eu queria falar, não quero tocar no assunto da P2 para não misturar, tá? Mas eu parabenizo quem está fazendo o trabalho, muitos estão fazendo, visualizei lá quem estava tentando resolver, tá? Vou tentar melhorar mais ainda. Digo para vocês que eu fui pego de surpresa com essa história da suspensão das aulas, mas estou colocando lá, estou fazendo os vídeos, estou colocando, né? Agradeço também aqueles que visualizaram lá no... Ó, tem gente aí botando foto de pizza aí, ó. Mas não está na hora ainda, não. Dá um corte aí na foto. Isso. Daqui a pouco você vai comer sua pizza. Já, já. Agradeço aqueles que visualizaram o canal lá no YouTube, tá? Vocês não sabem o trabalho que deu para criar aquele canal. Eu nunca tinha mexido com isso. A Gislaine aqui me ajudou pra caramba. Então, alguém que se agradecer, ela agradece também, viu? Ela ajudou, foi muito. E o que eu me sinto feliz é quando eu entro lá e vejo. Eu já vi de 47 visualizações, se eu não me engano, foi? Teve outra de 59 visualizações. Então, assim, é sinal que, de alguma forma, agregou, né? Ajudou. Tá? Então, eu fico grato demais. E é isso, gente. Quem quiser fazer algum comentário... A turma é boa, professor. A turma é boa, tirando umas pessoas, mas o resto é bom. Todo mundo da turma é bom. Dou alguns puxão em orelhas em alguns aí, porque tem uma certa dificuldade com para mesmo, tá? Mas, de fato, a turma é boa. Eu não tenho nada, eu já disse isso pro Léo, já disse para vocês, eu visto a camisa de vocês mesmo, porque eu reconheço, eu estou tendo uma certa facilidade, porque vocês estão pegando as coisas de certa forma tranquila, tá? Gente, é isso. Agradeço demais, obrigado. Amanhã temos perícia, né? Revisão também. Tragam as dúvidas. Ei, professor, só uma coisa aqui. Tem desafio também na parte de prática ou é só na parte de perícia? Eu nem entrei nessa parte de prática. Nas duas tem desafio, tá? Esse desafio vale em ponto, professor? Vai valer. Eu vou criar a sistemática da gordura.